páginas 158 e 159. Matéria de História, páginas 158 e 159. Preservação de patrimônios. Pegue aí o seu lápis ou um marcador de texto para que a gente possa estar marcando as informações mais importantes. Não são apenas os lugares que podem ser considerados fontes de informação e pontos de conexão entre o presente e o passado. Objetos, danças, músicas, formas de preparar os alimentos e outros bens podem ser estimados por seu valor histórico e importância cultural. Vou repetir porque quero que vocês marquem essa informação. Objetos, danças, músicas, formas de preparar os alimentos e outros bens podem ser estimados por seu valor histórico e importância cultural. Até agora só falamos de construções, mas objetos, danças, músicas e até a culinária também descreve a história do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Vocês ouviram direitinho o que a tia Jússi falou? Objetos, danças, músicas, culinária descrevem a história do nosso município, do nosso estado e também do nosso país. Eu preparei aqui umas imagens para vocês estarem apreciando. Eu preparei aqui umas imagens para vocês estarem apreciando. Vamos dar uma olhada? Olha só estes objetos expostos. Esses objetos contam a história da evolução da humanidade. Esses objetos, eles contam a história da evolução da humanidade. Perceba aqui esse objeto que a tia Jússi está colocando a seta. O que será esse objeto? Muito bem, você acertou. É uma câmera antiga. É uma câmera antiga. Hoje, nossas câmeras fotográficas estão no nosso celular. Hoje, nossas câmeras fotográficas estão no nosso celular. Mas antigamente, bem antigamente, as câmeras eram dessa forma. Olha só que interessante. Vejam aqui esse outro objeto. Vejam aqui esse outro objeto. É um telefone, gente. Esse objeto aí é um telefone. Como já ressaltei, hoje usamos o aparelho celular, que tem muitos aplicativos e a gente leva ele para todo lugar. Inclusive, no nosso aparelho de celular tem até câmera, mas antigamente as pessoas utilizavam esse aparelho, bem antigamente. Agora vamos observar esse outro objeto aqui. Olha só. Esse objeto é um ferro de passar. Esse objeto é um ferro de passar. Esse ferro de passar é a brasa. E ele existia numa época que não se tinha energia elétrica. Ele existia numa época que não se tinha energia elétrica. Vamos ao último objeto. Olha aqui. Esse último objeto é uma máquina de datilografia. Nele, as pessoas faziam os textos que precisavam ser digitados. Na máquina de datilografia, as pessoas faziam os textos que precisavam ser digitados. Essa máquina, ela foi substituída pelo computador. Essa máquina de datilografia, ela foi substituída pelo computador. Vamos aqui apreciar a próxima página. Na próxima página, nós temos a dança. A dança também fala dos costumes do povo. Nela, podemos perceber traços
marcantes das influências de outros povos na nossa história. Na dança, a gente pode perceber traços marcantes da influência de outros povos na nossa história. Veja aqui o carimbó. Temos aqui o carimbó. Essa dança é uma dança típica da região norte. Ela recebe esse nome devido ao instrumento musical indígena chamado curimbó. Essa dança recebe esse nome, o carimbó recebe esse nome, por causa de um instrumento indígena chamado curimbó. Veja aqui o samba, veja aqui o samba. O samba surgiu no Rio de Janeiro e é de origem afro-brasileira. O samba surgiu no Rio de Janeiro e é de origem afro-brasileira. Olha aqui o pau de fita, que é uma dança de origem portuguesa. Ela é muito comum na região sul do nosso país. As pessoas costumam realizar essa dança no sul do nosso país. Agora vamos apreciar aqui a última imagem, a quadrilha. A quadrilha é de origem francesa. Ela veio lá desse país para cá e tornou-se uma tradição, principalmente aqui no Nordeste. Podemos então perceber por meio da dança as contribuições de outras culturas e países na formação da cultura do povo brasileiro. As próximas imagens eu vou apresentar algumas coisas da culinária brasileira. Temos aqui o cuscuz de milho, a tapioca, o feijão tropeiro e o arroz de cuchá. A culinária vem nos mostrar como é rica a cultura brasileira. Cultura essa que é passada de geração em geração e que só deixa a nossa história mais fascinante. O preparo desses alimentos é passado de geração em geração. E isso, de certa forma, conta a história, mostra a característica da região que as pessoas estão inseridas. Então, a culinária também faz parte da história do nosso país. É um patrimônio imaterial. É um patrimônio imaterial. Vamos continuar a leitura? Vamos continuar com a nossa leitura? Página 158. Esses lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassa o material. Constitui um patrimônio, uma rica herança cultural. Por meio deles, podemos conhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos no presente. Você entendeu direitinho por que esses objetos, a dança, a música e a culinária são importantes para a história do nosso município, do nosso estado e do nosso país? Observe aí na página 158 esse pingente em forma de coroa. Vocês estão observando esse pingente em forma de coroa? Ele foi encontrado no sítio arqueológico do Cais de Valongo, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 2014. Vamos continuar a leitura. Uma memória viva. Vamos ler aqui esse subtítulo, Uma memória viva. A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas, historiadores, arqueólogos, professores e membros da comunidade. São fundamentais para manter viva a memória e a história de um local. Vou ler novamente porque quero que vocês marquem essa informação.
a preservação dos patrimônios contam com o trabalho de muitas pessoas, historiadores, arqueólogos, professores e membros da comunidade. São fundamentais para manter viva a memória e a história de um local. Esses profissionais citados procuram entender e preservar a história do passado para que possamos compreender melhor o presente. Esses profissionais citados, os historiadores, arqueólogos, professores, eles procuram entender e preservar a história do passado para que possamos compreender melhor o presente. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o trabalho arqueológico possibilitou a recuperação das ruínas do antigo cais de Valongo. O município arqueológico do Cais de Valongo é composto de vestígios de um antigo cais feito de pedras, construído há mais de 200 anos para o desembarque de africanos escravizados. Desculpa, vou ler novamente. Há mais de 200 anos para o desembarque de africanos escravizados. Aqui, as ruínas, certo? Que os arqueólogos ficam investigando para entender a história do Rio de Janeiro há mais de 200 anos. Na região conhecida como Pequena África, surgiu espaços de reunião festivos e religiosos, redes de apoio e expressões artísticas das mais variadas origens africanas. Vamos ler a legenda? Vista do sítio arqueológico do Cais de Valongo, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, 2017. Vamos para a página 159. Você sabia? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, é a instituição encarregada de proteger e promover os patrimônios históricos brasileiros. Ele foi criado em 1937 pela iniciativa de artistas e estudiosos movidos pela ideia de preservar e estudar tradições e heranças culturais encontradas no Brasil. Para preservar os patrimônios, o IPAM cuida da criação de museus, exposições, estudos, pesquisas e atividades educativas. Na disciplina de arte, estamos vendo as várias formas de exposição dos objetos. Entre elas, temos o museu, que é uma exposição de objetos, quadros, projetos científicos que fazem parte da história da humanidade, Os museus, as exposições, os estudos e pesquisas, as atividades educativas, elas são importantes porque nos possibilitam o acesso à história do nosso país e do mundo. Por isso que é muito importante esses movimentos, né? É importante a construção de instituições para que a gente possa conservar o nosso patrimônio material e imaterial. É também responsável para conservar acervos, construções e manifestações culturais e artísticas, valorizando a diversidade e a identidade cultural brasileira. Tudo isso que a tia Jússi já explicou aqui para você. Questão 3. Marque com X as ações descritas a seguir que contribuem para a preservação dos patrimônios. Primeira opção. Pesquisas arqueológicas. As pesquisas arqueológicas ajudam a preservar os patrimônios? Ajudam sim. Isso. Muito bem, vamos marcar. Marque aqui um X. Restrição dos registros históricos. Impedir que as pessoas
né, tenham acesso ao registro histórico. Isso ajuda a preservar os patrimônios históricos? Não, isso não ajuda a preservar os patrimônios históricos. Preservação de acervos. Acervos que ele quer dizer são objetos, utensílios, ruínas. Essa preservação contribui para manter os patrimônios históricos? Exatamente, contribui sim. Então, vamos marcar aqui um xizinho. Questão 4. Os patrimônios da cidade em que você vive são preservados? Quais iniciativas e projetos ajudam a conservá-los? Bom, gente, essa pergunta ela é pessoal. Você vai pesquisar para saber se existe algum patrimônio histórico na sua cidade e se esse patrimônio é conservado. Gente, o patrimônio não é só uma construção, como eu já falei para vocês. Pode ser fotos, objetos, pode ser a dança, a música, a culinária. Tem alguma coisa na sua cidade que, de certa forma, é conservado como patrimônio histórico? Como eu já disse para vocês, não necessariamente uma construção. Podem ser fotos, objetos, pode ser a dança, a música e a culinária. Aí você pesquisa e responde aí a questão 4. Questão 5. Complete as frases com as palavras disponíveis nos quadrinhos. Temos história, preservar, pesquisa, arqueologia. Vamos às frases que nós iremos completar? Temos aí o primeiro pontinho vermelho. O estudo dos vestígios de construção e objetos realizado pela pesquisa ou arqueologia? Pesquisa ou arqueologia? Isso, muito bem, realizado pela arqueologia. Você vai colocar essa palavrinha aqui no primeiro tracinho. Arqueologia. Já colocaram? É fundamental para conhecer e preservar ou pesquisa? Preservar ou pesquisa? Para conhecer e, exatamente, preservar. Para preservar. O estudo dos vestígios de construção e objetos realizados pela arqueologia é fundamental para conhecer e preservar os patrimônios. Arqueologia no primeiro tracinho e preservar no segundo tracinho. Conseguiram completar? Pois vamos agora para o segundo pontinho vermelho. Os patrimônios são importantes fontes de história ou pesquisa? História ou pesquisa? Isso, os patrimônios são importantes fontes de pesquisa. Então, vamos colocar aqui, nesse tracinho, o nome pesquisa. Para o estudo da... Qual é a palavrinha que sobrou? História. Para o estudo da história. Lendo novamente a última frase. Os patrimônios são importantes fontes de pesquisa para o estudo da história. E aqui do lado, né, nós temos essa bela imagem aqui, a imagem de estudiosos, arqueólogos, né, fazendo uma escavação para descobrir vestígios históricos. Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Um cheiro para todos.